Me chamo Tainá Santiago e vou falar sobre o conceito do incidente da insanidade mental. O incidente da insanidade mental nada mais é do que uma causa de exclusão de culpabilidade que ocorre quando, em decorrência dos fatos adversos à sua vontade, o agente perde a capacidade de compreender a natureza e as consequências dos seus atos. É importante, nesses casos, entender sobre a imputabilidade, para que se possa interpretar o fato criminoso, sabendo com certeza sobre a capacidade mental do acusado em questão. O Código Penal utiliza o critério biopsicológico para análise da inimputabilidade, segundo o qual o inimputável, o sujeito no momento da conduta, apresenta um problema mental. Em razão desse fato, não possui capacidade de compreender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com este entendimento. Segundo o artigo 26, é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou determinar-se de acordo com este entendimento. O Código Penal veda que pessoas que não tenham capacidade mental de entender que cometeram um crime sejam punidas. A dúvida acerca da rigidez mental do agente pode ser levantada a qualquer época, inclusive durante o inquérito policial. A legitimidade para instaurar o incidente de insanidade mental é do juiz de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do delegado ou qualquer pessoa acima de 18 anos que esteja na plenitude de suas faculdades mentais. Entretanto, só o juiz determinará que o exame psiquiátrico seja feito. O procedimento de instalação do incidente de insanidade mental. Primeira coisa que será realizado através de um perito que irá analisar o caso concreto, se realmente tem insanidade mental no momento do crime e se realmente ele já se fazia presente. Posteriormente, no âmbito da perícia de insanidade mental, será fundamental determinar se o réu era no tempo do crime de fato inimputável. Por outro lado, se os peritos entenderem que a imputabilidade se deu depois da prática da infração, o processo continuará suspenso até que o acusado se restabeleça. Quanto pedir o incidente de insanidade mental? Previsto no artigo 149 a 154 do Código de Processo Penal, o incidente de insanidade mental ele é instaurado sempre que houver dúvida sobre a saúde mental do acusado e para verificar se, de fato, na época, ele era ou não imputável. Sempre que restar dúvida sobre a sanidade mental do investigado, o delegado de polícia ele deverá representar o juiz criminal pela instauração do incidente de insanidade mental, conforme é previsto no artigo 149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará de ofício ou requerimento ao Ministério Público, do defensor, do curador ou do descendente irmão ou cônjuge do acusado, que seja submetido ao exame médico legal. O exame poderá ser ordenado ainda na fase de inquérito, mediante a representação da autoridade policial ao juiz competente. Superadas as questões de legitimidade, é importante salientar que a instauração do incidente de insanidade mental não se justifica apenas pela possível inexistência de sanidade, mas sim quando há possibilidade desta interferir na capacidade do autor do crime, tanto de forma dolosa quanto de forma culposa. Assim, sempre que restar dúvidas quanto à sanidade do investigado, o delegado de polícia deve representar o juiz criminal para que esse dê início ao incidente de insanidade mental, conforme preceitua o parágrafo 1º do artigo 149 do nosso exímio Código de Processo Penal. Desta forma, após instaurado um incidente de insanidade mental, esse deve ser concluído no prazo de 45 dias, a não ser que os peritos entendam a necessidade da dilatação do prazo para que assim sejam realizados os exames cabíveis. Sobre os exames, este deve atestar a insanidade ou sanidade do indivíduo em 2 períodos, tanto no momento que foi consumado o crime, tanto no momento atual. Contudo, se o delegado terminar suas investigações antes que estes exames sejam concluídos, ele deve remeter os autos ao juiz competente para que este, após eventual denúncia realizada pelo Ministério Público, determine a suspensão do processo até que os exames sejam concluídos. A este juiz também caberá, no momento do despacho de recebimento do exame, dar continuidade ao processo ordinário se os laudos atestarem a capacidade do indivíduo, tanto no momento do fato quanto no momento atual,
deverá suspender o processo até que seja restabelecida a saúde mental do indivíduo ou, devidamente justificado, determinar a extinção da punibilidade quando os laudos atestarem a incapacidade do indivíduo na época do crime ou no momento atual, ou determinar o prosseguimento do processo nomeando o curador quando a incapacidade do indivíduo for superveniente à época do fato. Um detalhe importante é que somente o juiz tem competência para determinar o exame psiquiátrico, esse que acontece em trâmite diferente da ação penal após a apresentação do laudo e sendo contestada a incapacidade do indivíduo. A lei também prevê a aplicação de medidas de segurança, como a internação e tratamento ambulatório do acusado. Já se este acusado estiver preso, ele será encaminhado a manicômio judiciário ou a estabelecimento equivalente. E se a perícia contestar e comprovar que a incapacidade surgiu logo após o cometimento do crime, o réu poderá ser internado para tratamento enquanto a enfermidade perdurar.